Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam bem-vindos a mais um programa da Lobos Investimentos, seu programa sobre educação financeira e assuntos de finanças de maneira geral que fazem diferença para o seu bolso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou economista por formação, assessor de investimentos e sempre aqui do meu lado, esse nobre amigo e colega de apresentação, João Vitor Miranda. Tudo bom, João? Tudo ótimo, Gabriel. Como você já disse, meu nome é João Vitor Miranda. Eu sou graduando em Ciências Contábeis e certificado em Assessoria de Investimentos pela Ancord. Bacana demais, João. E hoje a gente tem um convidado aqui mais do que especial, uma figura muito importante na área dele, que a gente acompanha o trabalho há um tempo e que hoje vai trazer um papo muito interessante aqui para a gente sobre um assunto que a gente já falou algumas vezes, que Uhum. é a questão de golpes, armadilhas que tem no mercado, mas ninguém melhor para falar isso do que ele, que tem o máximo domínio no assunto possível, né? Exatamente. Aqui no Brasil, sem dúvidas, ele é referência. Não tem como não pensar em pirâmides, golpes, esse tipo de coisa e não pensar nele, mas pelo lado bom, ele não vai passar o golpe em ninguém, não. Fiquem tranquilos. Isso aí. Então, com vocês, Artêmio Picanso, que é advogado especialista em blockchain e tem um Instagram muito interessante que tem muitos conteúdos voltados aí para educar melhor as pessoas de como elas podem se proteger e se prevenir desses golpes. Então, Artêmio, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar com a gente. Queria que você se apresentasse brevemente quem é você, o que você faz, para que nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente também e no podcast conheça mais sobre o seu trabalho. Fala pessoal, um prazer estar aqui recebendo o convite de vocês para falar para a audiência de vocês, para os ouvintes, sobre esse tema que é tão delicado aí no Brasil, né, na sociedade, que é golpe financeiro. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogado, especialista em blockchain e mercado de capitais, e principalmente no combate a golpes financeiros. Sou autor do projeto de lei para criminalizar o esquema Ponzi ou pirâmide financeira no Brasil, junto com o Thiago Reis, ali da Suno Research, e a gente vem fazendo um trabalho aí de orientação para que as pessoas não tenham aí sua vida financeira destroçada por golpes que acontecem corriqueiramente no Brasil, sempre tentando passar ali um aspecto técnico casado com um aspecto prático e evitando assim que aí famílias tenham sua vida completamente arrasada. Com certeza, um trabalho muito legal. Você falou do Thiago aí, a gente também acompanha e sai muito conteúdo interessante Uhum. sobre esses e vários assuntos do mercado. Mas Artemio, por que você começou a fazer esse trabalho, especialmente assim, de um aspecto, digamos, social, né, no qual você leva isso livremente e gratuitamente para as pessoas na questão de golpes e outras armadilhas? Bom, eu comecei isso aí justamente por ser uma pessoa vítima disso. Vítima em que sentido? A gente começou a analisar diversos problemas no dia a dia da relação de consumo e de prestação de serviço. Quando eu estive no PROCON, coordenando o Estado de Goiás, na gerência de fiscalização, a gente obteve muita experiência sobre isso, viu o lado do consumidor. E eu senti na pele as mazelas que, por exemplo, o banco causa quando você não tem um conhecimento. Em razão disso, eu comecei a sofrer muitos problemas com o banco, especialmente aí, corte de cartão de crédito, cobrança de tarifas indevidas e uma série de outras coisas. Em razão disso, eu passei a estudar diariamente, e faço isso até os dias atuais, o mercado financeiro de modo lato. E hoje eu simplesmente casei a minha profissão, que é a advocacia, junto com esse lado de mercado de capital, que foi algo que eu comecei a estudar ali lá por vindouros de 2015, mais ou menos mais 5 anos que eu estou trabalhando nisso. Me deparei no mundo de criptoativos, né, que para mim é uma revolução que está acontecendo aí no meio, né, de formas de pagamento, de adoção, de usabilidade social, e passei a utilizar o conhecimento de problemas que eu tive, que eu via os consumidores passando, e agora eu ajudo os consumidores a reaver seu dinheiro, o seu investimento, quando esses caem em golpe. Mas a nossa ideia com um fito social mesmo é que as pessoas nem cheguem a cair em golpe. É até algo contraditório, porque muitas pessoas perguntam a mim, mas peraí, você está ensinando as pessoas não a terem esse problema com o mercado de finanças, e aí você vai trabalhar com o quê? Não, o mercado é muito grande, a gente acaba sempre vai ter oportunidade de trabalho, a blockchain, que é o que está envolvido no Bitcoin, é gigante, tem muito mais coisas a serem feitas, e a gente pode trabalhar assim, ajudando pessoas com relação a isso.
Entendi. E antes de tudo, você falou que você já teve alguns problemas assim com banco, esse tipo de coisa. Acho que todos os brasileiros já tiveram, né? Mas seguindo aquela lógica de em casa de ferreiro, espeta de pau, que inclusive a gente fala muito aqui na Lobos também, que para a gente chegar aqui hoje em dia, onde a gente está de ensinar sobre finanças, a gente também cometeu muitos erros nesse caminho, ligado diretamente a esse assunto. E você, pessoalmente, ou alguém da sua família, alguém próximo, já chegou em cair algum golpe, alguma coisa desse tipo? Olha, eu já tive familiar que teve problema com relação a isso. O meu caso, especialmente, foi como eu expliquei para vocês no início. Eu tive problema com banco cobrando tarifa de conta quando eu nem tinha conta corrente. Eu entrei com uma ação judicial a respeito disso e, em razão desta ação judicial, que eu fiz um acordo com o banco me pagou. Posteriormente, eles vieram a cortar meu cartão de crédito, me tirando totalmente o limite. E eu me senti muito ignorante, porque eu não poderia passar por aquilo novamente e comecei a estudar o mercado justamente para ficar livre um pouco do banco, né, de determinado banco e saber o que fazer. Acabou que é claro que a parte prática da advocacia me ensinou muito, aí veio também a parte prática do serviço público, junto PROCON e Ministério Público, foi onde as duas casas que eu passei enquanto servidor. E hoje, sim, a gente acaba vendo em pessoas muito próximas. Agora, felizmente, né, felizmente, o golpe que eu posso falar que não é um golpe, bem dizendo, mas foi uma ignorância financeira, ignorância de educação financeira, foi quando eu apliquei ali em 2011 por aí, uma boa quantia de dinheiro na OGX, no Ike Batista. Então eu aprendi da forma pior possível do que é você colocar o dinheiro simplesmente porque alguém está falando que você deve colocar o dinheiro naquele local. Então, passei a estudar também, acabou que tive esse problema. E claro, aqui em Goiás, que é onde eu resido, a gente vivenciou outros problemas, outras mazelas muito grandes, como o Avestruz Master, né, que foi um golpe de avestruz que teve aqui no estado. Depois veio muita gente de Bebom, depois teve antes disso um pouco Telex Free, então assim, a gente começou a vivenciar muito essa questão de golpe. E no Brasil, ratificando isso tudo, a gente tem uma estatística muito canhestra, né? Uma estatística que a cada segundo, a gente está aqui, vamos lá, há quase 8 minutos, 10 minutos, cada segundo são feitas 15 tentativas de golpe contra o cidadão brasileiro. Seja ele por celular, por tentativa de hackeamento do WhatsApp. Eu passei há 2 semanas atrás por uma mudança de titularidade da linha, a gente vai falando mais sobre isso para tentar ir ajudando as pessoas para como elas podem fazer quando acontece esse tipo de problema. Então, assim, como a gente vê golpe de sentido lato, é muita coisa, e o Brasil realmente é uma terra muito fértil para esse tipo de situação e temos que nos precaver. Muito interessante porque realmente em todas as áreas você tem essa questão que você falou de operadoras, de golpes telefônicos. Eu inclusive vi no seu Instagram recentemente o caso do Avestruz Master. Eu tenho uma ligação pessoal com esse golpe aí. Conta aí pra gente. Na época justamente do Avestruz Master, na euforia do avestruz no Brasil, isso aí começou a se espalhar. Você sendo de Goiás, eu sou de Minas Gerais, então tem uma certa proximidade ali. E o meu pai começou a escutar falar, não, avestruz é o futuro agora. A carne de avestruz vai ser vendida muito caro, o ovo de avestruz é uma pérola que pode servir para artesanato. Então ele falou, eu vou entrar nesse mercado. Ele não se tornou sócio da Avestruz Master, só que ele começou uma própria fazenda de avestruzes aqui na nossa cidade. Só que é um bicho extremamente difícil de lidar, e não existe mercado para ele aqui no Brasil, de uma forma geral. Naquela época já não existia, hoje não existe, então ele não chegou a cair no Avestruz Master, mas ele foi motivado por eles e perdeu bastante dinheiro com essa brincadeira aí. Ele criou o próprio golpe do Avestruz Master, né? Ele criou o próprio negócio que não teve, que acabou falindo, digamos assim, né? Mas, Artemio, você falou de vários golpes aí. Uma coisa similar em vários deles que você falou é que todos têm uma característica muito parecida com uma pirâmide financeira, né? Uhum. Mas, como a gente está falando aqui com um especialista da área, eu queria que você explicasse para os ouvintes assim, o que de fato é uma pirâmide financeira, como que você caracteriza uma pirâmide, porque a gente sempre ouve falar disso, mas às vezes a pessoa ela vai criando ali no imaginário dela uma ideia disso e às vezes nem consegue identificar uma.
A pirâmide financeira, basicamente, ela envolve alguns fatores, algumas características muito importantes. A primeira é uma rentabilidade expressiva e fora do mercado e incondizente com o mercado, que é muito difícil se conseguir no dia a dia. Por isso que a gente tem que educar as pessoas falando, olha, 10% ao mês não é qualquer rendimento. A gente vem falando aí, um dos maiores, as mentes mais brilhantes de análise técnica e fundamentalista, melhor dizendo, que é o Warren Buffett, ele teve aí uma carteira com 20% ao ano, né, de média. Então, ao ano. Então, isso dá pouco mais de 1,5% ao mês, né? E essas pessoas acabam ofertando ali 10 ao mês. A gente já viu aqui uns absurdos de 40% ao dia. Então você imagina, é uma coisa incondizente e impraticável no longo prazo que não tem longevidade. Além disso, ela se sustenta por outras questões, quais sejam um marketing ostensivo muito forte, um marketing de opulência, de capital, de renta, de bens materiais, de carros, casas, etc. Né? São viagens em lugares paradisíacos e ofertam isso como se fosse muito fácil. Você traz fulano de tal, existe um programa de bonificação que é essa pessoa que vai trazendo, deveria, né? Eles falam que vai ganhar uma viagem. Só que isso hoje virou uma indústria, porque alguém investe o capital ali para que ela haja esse marketing, porque no início ele é muito forte, trazendo essas falsas realidades, de modo que o cliente ficaria rico facilmente e teria aquela vida que todo mundo sonha. Ele mexe muito com o desejo humano, né? E principalmente o brasileiro, o brasileiro ama carro, a gente é um país que compra muito carro, muito automóvel. Ele informa também relacionado à facilidade de ter uma casa própria, que a gente também tem essa cultura ainda arraigada no Brasil, e também viagens para locais diferentes, né, paradisíacos. E a principal característica é o quê? Todo esse contexto que é feito por trás, ele serve para trazer e ter atratividade. E essa atratividade serve para trazer novos investidores para o negócio se sustentar por algum período. E sempre eles deixam, na maioria das vezes, sempre é um exagero, mas na maioria das vezes são contratos com prazo determinado e longos prazos. Então, um contrato de 12 meses, e aí ele paga ali a primeira, paga a segunda, paga a terceira, mas o cara nunca recebe ali o próprio capital. E ele paga o cara com o próprio dinheiro dele, né? E o que é aquele dinheiro dele paga outra pessoa. Eu gosto muito de falar que é o dinheiro novo sustentando o dinheiro antigo, né? Que é o que está lá, que está na base. E quando está próximo a ruir, poucas pessoas saem. Aí quem que sai é geralmente o investidor anjo, aquele cara que injetou capital ali no início, os líderes e o próprio dono, que a gente chama de faraó, o dono do negócio. Então, a gente viu recentemente, vamos até bater um papo sobre isso, num caso que o cara foi preso, um golpe aí de 1,5 bilhões na semana passada, salvo engano. Do grupo Bitcoin Banco, né? Uhum. E como é que foi essa história? O que exatamente aconteceu? Que pé que está essa situação? Que eu acredito que, inclusive, muita gente que está ouvindo a gente, pelo menos deve ter visto alguma notícia a respeito, né? E o grande problema das pirâmides é que depois a gente até fala sobre isso, que aconteceu aqui na região, é que às vezes a pessoa vai identificar com uma pirâmide pouco tarde, né? Uhum. Mas então estudar um caso que já aconteceu é interessante. E o problema é que isso chega também para o público geral de uma forma muito distorcida. Muita gente, óbvio, o grupo Bitcoin branco quebrou. O que uma pessoa leiga presume? O Bitcoin quebrou, então o Bitcoin é pirâmide. Não, são coisas completamente diferentes e as pessoas têm que entender isso aí. Perfeitamente, é uma excelente colocação. O criptoativo o Bitcoin, ele surgiu, importante fazer essa análise histórica pós-crise de 2008, né, justamente para dar um modelo econômico em que você tenha um ativo que ele não tem tanta ingerência estatal e que ele não sofra tanto com as políticas econômicas que são várias vezes feitas pelo Estado de forma desastrada. Além disso, é um ativo que tem a sua característica de ser deflacionário e ele tem a escassez similar ao que acontece no ouro, que ao longo prazo tende a ter uma apreciação do seu valor, né? Tem essa exuberância do próprio criptoativo. Junto com isso, o que a gente está querendo falar? O grupo Bitcoin Banco ele teve um problema recente. É um caso digno de uma série no Netflix, porque o dono ele vem de um histórico de golpes em praticamente em três continentes.
2 continentes, desculpa, nas Américas e Europa. Né? Ele veio com um golpe aplicando em torno de 2 milhões de francos suíços, que dá hoje aí em torno de 12 a 13 milhões de reais, mais ou menos. E de lá ele foi para Portugal, conheceu a sua esposa naquela região ali da Europa, e lá ele se apresentava como um grande banqueiro, e depois foi para os Estados Unidos, vendendo essas apólices desses bancos, justamente falando que era ele o dono, prometendo rentabilidade. Aplicou golpe nos Estados Unidos, e a gente fala que ele veio pela rota física, né? A rota seca, que não é a rota por avião. Ele vem por Tijuana, no México, e depois ele pega um avião porque tem essa questão imigratória nos Estados Unidos que é muito forte. Então, para escapar das autoridades, ele veio por ali. Ele é procurado pela Interpol e chegou aqui no Brasil. Ao chegar no Brasil, ele falou que era um engenheiro financeiro, o cara mal sabia escrever o português, mal sabia fazer nada, quem fazia tudo para ele, as transcrições, era a própria esposa, que também estava junto, isso aí. Veio para cá, criou o grupo Bitcoin Banco, prometendo uma rentabilidade, uma vez que havia um serviço de arbitragem. O que é isso? Arbitrar é como se você pudesse, para as pessoas facilitar, você compra um celular nas lojas americanas por 1.000 e você vende isso nas Casas Bahia por 1.200. Essa diferença, como se você pudesse fazer isso, dá R$200. 1.200 menos 1.000 dá 200. Isso chama spread. E esse spread ele repartia, e ele fazia isso dentro das próprias corretoras dele mesmo. E aí começou a fazer esse marketing agressivo, trazendo influencers, que hoje virou uma grande febre, né? Trazer o digital influencer para o negócio. Compra aí propaganda em horário nobre, aparece com celebridades, enfim, isso tudo acontece. E o caso dele ainda mais curioso, que aí a gente entra naquela máxima, o golpe no golpe, né? Ele conseguiu dar golpe em outra empresa que também teve uma falência chamada BWA. Pessoas da BWA estavam ligadas, tinham dinheiro no GBB, que é o Grupo Bitcoin Banco, que a gente fala que ele criou, até nas más línguas fala o BitCláudio, porque o nome dele é Cláudio Oliveira, né? Então colocou isso. E ele conseguiu dar o golpe nos golpistas, né? O cara realmente é digno de assim, um absurdo. E para fechar com cereja, ele conseguiu uma recuperação judicial em juízo no Poder Judiciário, tentando enganar também o Poder Judiciário. Então, isso tudo o cara fez. Realmente, se eu parar aqui para contar a história desse cara, a gente fica aqui o programa todo, mas de forma bem sintética. É isso. E agora ele foi preso, né? Recentemente, graças à Operação Daemon, deflagrada pela Polícia Federal, especialmente do Paraná. E foi preso com ele diversas joias, dinheiro em espécie, ao que tudo indica, uma carteira de bitcoins, uma hard wallet, né, que é onde que você deposita de forma física, e diversos carros, Maserati, Lamborghini, Porsche, BMW e por aí vai. E assim, a gente vai, igual você falou, tem várias histórias de golpes dele, a gente pega para analisar a realidade brasileira, vai achando golpe em tudo quanto é lugar, igual teve o caso da DD Corporation aqui perto, que acabou uma cidade inteira caindo no golpe, que aliás é uma das menores cidades do Brasil, Santa Cruz de Minas, e assim, parece uma realidade muito distante, igual para a gente que está aqui numa cidade do interior, mas para todo lado você vê golpe. E aí fica às vezes o cidadão, né, o ouvinte que está aqui com a gente pode pensar, fica com uma sensação de impunidade. E aí eu queria te perguntar, como que você vê hoje em dia a fiscalização disso no Brasil, a repressão, o combate, se está legal, se poderia melhorar? Como que o sistema enfrenta esse tipo de golpe para poder proteger o cidadão? Vamos lá. Eu vou passar uma estatística americana, tá? E relatos da própria autoridade americana. Não há braço suficiente para cuidar desse tanto de golpe. Nos Estados Unidos não tem, aqui também não haverá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa seguir a principal possibilidade de impunidade é o próprio cidadão, o investidor, ele ficar inerte. As autoridades não têm como saber o tanto de pirâmide que nasce no Brasil. Isso é impossível hoje. Eu estou falando como um operador. E já trabalhei também em órgão de regulação e fiscalização. Não é má vontade. Se trata de inúmeras empresas que são criadas a todo momento e não há braço em recurso humano para que acompanhe isso tudo, tanto aqui como lá fora.
E o grande problema da impunidade é porque, novamente, utilizando uma estatística sobre esse caso, eu sempre gosto de trabalhar com números, em torno de 20% das pessoas que caem em um golpe fazem alguma coisa. O que significa fazer alguma coisa? É denunciar nos órgãos, denunciar no próprio regulador, para ele ter noção do que está acontecendo, na polícia, procurar o poder judiciário, 20% fazem isso. Então, a cada 10, 2 fazem isso. 40% sequer contam para pessoas próximas. Por exemplo, vocês dois são amigos. É como se você, amigos mesmo, um não contasse para o outro, por vergonha, por N razões, por achar que é incapaz e não procura ajuda. E não, você não está sozinho. Existem pessoas que estão lutando isso por você. É importante deixar isso bem claro. E a maior impunidade é achar que isso não vai dar em nada. E é justamente nesse espírito de não dar em nada que as pessoas deixam de fazer alguma coisa. E ao deixar de fazer alguma coisa, deixa-se de ter, por consequência, a reprimenda legal contra quem aplicou o golpe. E aí ele fica impune. E fica impune para quê? Para justamente cometer novos golpes. As pessoas que estão ali junto com ele, que a gente chama de líderes, eles aprendem, é uma escola, uma universidade isso, e vão lá e montam a própria pirâmide deles. Atrelado a isso, a gente vai jogar uma querosene aqui agora. A lei ainda, ela é uma lei antiga que prevê, caracteriza-se como um crime contra a economia popular, o caso da detenção de 6 meses a 2 anos. Isso causa nas autoridades investigativas, especialmente polícia, uma impossibilidade de prender o cara rapidamente, porque a própria pena base desse crime é baixa, né? Então não cabe nesse caso. Ele precisa de fazer uma série de investigações e caracterizar o que a gente chama no direito de concurso de crimes com outros crimes que possibilitem essa facilidade de ter o cara preso. Não vamos longe. A gente está falando de GBB. O caso aconteceu, o golpe caiu em 2019 e ele foi preso em 2021. Por quê? Porque a polícia veio trabalhando incansavelmente e também graças a denúncias que foram acontecendo. Então, a dica de ouro, você não está sozinho, isso não é só com você que aconteceu, você não vai ser o primeiro, nem será o último, e busque as autoridades, busque um especialista nisso, pessoas que possam te ajudar. Né? Existe muito, do mesmo jeito que existem golpistas, existem muitos aventureiros nessa área, então tem que tomar cuidado também com a escolha do profissional. Exatamente. E quando a pessoa deixa de denunciar, ela também está abrindo margem para que outras pessoas sejam afetadas, né? Então, acho muito importante, como você falou, incentivar isso, as pessoas denunciarem e mostrar que tem muita gente fazendo um trabalho excepcional em cima disso, até mesmo vocês, para ajudar elas. Mas, Artêmio, a gente está caminhando aqui mais para o final do programa e a gente tem um momento especial, que é o momento Meu Tio Me Contou. O que é esse momento, João? Explica aí pro ouvinte que chegou hoje. Isso aqui, a gente pega uma pergunta de um ouvinte que ele mandou lá no nosso Instagram, com aquele achismo, aquela crença popular, ou uma coisa que ele ouviu falar sobre o tema do episódio, e a gente vai discutir aqui. Será que essa crença é certa? Será que isso é errado? Porque a gente escuta muito falar sobre finanças, então vamos discutir isso aqui. Isso, e para você que acabou de chegar que não sabe, se você quiser mandar sua pergunta, é só ir lá no @InvistaLobos, ou pode mandar também para a Rádio BCN, que a gente vai estar pegando lá. Uhum. E a pergunta de hoje, o ouvinte mandou assim: meu tio me contou que se eu for bem esperto, eu consigo identificar uma pirâmide, ganhar bastante dinheiro e sair antes dela quebrar. Vi até um curso sobre isso. E o pior é que essa história eu já vi o curso mesmo, que vendiam sobre essa questão. E eu fiquei pensando, cara, a criatividade de alguns brasileiros para empreender no sentido ruim, é muito às vezes grande. me surpreende. E, Artêmio, uma situação dessa, né? O que falar para uma pessoa dessa? Olha, ele entra bem numa expressão que eu sempre uso nas lives, em podcasts, e enfim, onde eu apareço falando sobre o tema. Ele está utilizando o que a gente chama de ganância maliciosa. É aquele cara que justamente quer ganhar e ele acha que ele é mais esperto que o próprio sistema. E aí eu lembro muito de uma frase do filme Tropa de Elite, que no final ele fala assim, o sistema é foda. E ele está querendo ser mais esperto que o próprio sistema que criou o golpe. Ele só vai conseguir fazer isso, e eu não estou dizendo que isso é impossível, mas praticamente, se ele for ali amigo do rei, no caso o faraó, e ele tiver um pezinho de envolvimento nesse golpe. Então, se for em condições diferentes, dificilmente ele vai conseguir o seu dinheiro de volta. Então, eu não estou fazendo aqui apologia para as pessoas
fazerem e entrarem nessa que o meu tio me contou, né? Que isso aí ele quer ser mais esperto que os outros. Então, assim, lembre sempre dessa frase: o sistema é foda, que é bem isso, e você não é mais esperto que ele. Então, não tente achar que você vai ganhar dinheiro rápido e fácil. Tudo é consistência, constância e disciplina. E dinheiro não é diferente. Dinheiro sempre é a longo prazo e você tem que educar-se para poder ter esse dinheiro e saber o que fazer com ele. Com certeza, Artemio. E aqui no final do programa, normalmente tem duas perguntas que a gente costuma fazer para os convidados, né, João? Uma delas talvez você até já tenha respondido ao longo do programa, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. A primeira delas seria: qual foi o seu maior erro, profissionalmente falando, assim? Bom, meu maior erro foi quando eu coloquei com ganância o meu dinheiro em algo que eu não sei. Eu desconhecia completamente o mercado acionário. Eu fui na empolgação. Eu peguei, me lembrei agora quanto que foi. Eu peguei a R$ 6,16 o valor da OGX, eu me lembro do número, e comprei ali naquela época, junto com o meu pai, o meu irmão, o total que dava mais ou menos R$ 30.000 na época. Isso em 2011 era um bom dinheiro. Era como se fosse hoje, não sei, acho que o salário mínimo era 500 e poucos reais. E o principal ponto, não invista naquilo que você não conhece. Estude antes. O dinheiro você não coloca em qualquer lugar, você coloca com estudo, você não vai pegar teu dinheiro e colocar na mão de qualquer pessoa, assim como você não faz isso com dinheiro, você não deve fazer com qualquer outro tipo de investimento, seja criptoativo. Criptoativo existe algumas formas de você se resguardar. Você tem uma carteira física que você pode fazer isso. E a segunda pergunta que é: o Artemio de hoje em dia, com todo esse know-how e experiência que você já tem e desenvolveu aos longos anos de mercado, o que você faria se você começasse a investir agora, se você não tivesse nenhum investimento? O primeiro passo que eu faria foi o que, vamos falar assim, o que eu cheguei até a fazer em 2015. Eu sempre tive muito medo, depois que aquele negócio você fica ressabiado, né? Eu já vinha de um histórico de perder muito dinheiro, de ver meu dinheiro evaporar, que foi a OGX. O que eu fiz a partir de então? Eu estudava todos os dias, mais ou menos 1 hora por dia, né? Eu chegava mais cedo para o trabalho, o horário era das 8 às 17, eu chegava às 6h30, estava ali 1 hora e meia, mais ou menos. E só depois de entender as premissas básicas que eu fui colocando o meu dinheiro. E eu acho assim, você vai ter colocando aos poucos. Você vai se sentindo, cada um tem o seu ritmo de aceite de perda ou de oscilação do mercado. Eu comecei na época por Tesouro Direto e eu não estou aqui dando... Isso não é indicação de dinheiro, tá? De aplicação, porque eu nem posso fazer isso. Mas eu começaria pelo estudo, pela educação financeira, que foi depois de eu ter aprendido, de eu ter rasgado o dinheiro, literalmente, que eu comecei a deixar de perder dinheiro e comecei a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Esse é o grande ponto. Então eu falaria assim, olha, não coloca na empolgação, porque parente te diz que aquilo é melhor. Faça a tua parte, estude ou procure pessoas que saibam falar mais que você sobre isso e delegue essa função para alguém que realmente sabe, se você não tem esse tempo e nem essa disciplina de estudar. Então, procure profissionais que também, do mesmo modo que existem golpistas, existem pessoas que estão fazendo um belo trabalho no mercado financeiro. Então, Artemio, eu queria que você, não sei dizer necessariamente se existe um padrão para isso, mas tem alguma característica padrão, tem algum tipo de negócio padrão que geralmente golpistas usam para camuflar uma pirâmide? Tipo, se eu procurar algum setor específico, vai ter mais pirâmide lá? Elas seguem algum padrão ou é totalmente aleatório, aproveitam a oportunidade do mercado? O que está em relevância naquele momento? Eu acho que mais essa segunda opção. Hoje no Brasil a gente tem muito... a pirâmide, ela sempre acompanha, ela precede antes disso, da materialização dela, um movimento social. Então ele tenta atingir uma necessidade humana. E por óbvio que atualmente, hoje está sendo muito cotado a questão das criptomoedas, que a gente falou no início. Não é golpe, não é pirâmide, não é bolha. A gente já viu aí casos de adoção das criptos em outros países, né? Aqui especialmente na América Latina e América Central, desculpa. E agora está vindo até projeto de lei para que seja feito isso no Paraguai, nosso irmão aqui abaixo. A característica hoje, os principais que estão acontecendo são no meio de criptoativo, e eu acho que se eu pudesse dar um chute
Os próximos que terão serão na questão dos tokens. E porque houve uma botinização, né? Falaram que os golpes eram muito atrelados a um bot super fantástico que dava uma rentabilidade absurda. Depois passou a ser um serviço de arbitragem, que a gente já explicou. Depois era um bot de trading. Depois, hoje, também tem uma questão de locação de criptoativos. Tudo isso, na natureza, existe. Na natureza do mercado, existe essa atividade. O problema é que eles desvirtuam um negócio que funciona e colocam algo camuflado. Então, eu acho que no setor de criptoativos, muito cuidado. Bitcoin e demais moedas é algo para o longo prazo, assim como todo investimento, e ele é seu, ele tem que ser seu, você tem que estar na tua posse. Você não pode delegar isso na mão de terceiro. Não precisa afobar, porque a longo prazo, desde a sua existência, o Bitcoin ele vem numa crescente altista, seguindo o padrão que ele um dia teve, né, que ele vem tendo desde então, a tendência é que ele vá aumentando. Então não precisa querer aumentar ainda mais a rentabilidade de algo que já é um ativo que tem uma possibilidade de ganho expressivo. É saber estudar um pouquinho o mercado e entrar na hora certa. Acho que seria bem isso. Cuidado com essas falsas promessas de ganho fixo em mercados que comportam oscilação, renda variável. E só para deixar claro para os nossos ouvintes aqui, porque a gente falou muito sobre Bitcoin e grande parte desses golpes que a gente está abordando, seja o grupo Bitcoin Banco, a Atlas Quantum, que não foi mencionada por aqui, The Ether Corporation, entre diversas outras empresas, prometiam a arbitragem de criptomoedas, a arbitragem de Bitcoin. É possível fazer isso? É possível fazer a arbitragem de forma legal e de forma que você realmente vai ganhar dinheiro aqui no Brasil sem cair num golpe? É possível. A gente observa muito, existe uma corretora muito interessante que até quem entrou como, acho que investidor anjo, se eu estiver enganado, ou sócio, alguma coisa assim, foi o pessoal do grupo Primo, do Primo Rico, Thiago Nigro e Bruno Perini, que é a Biscoint. A Biscoint, ela mostra a cotação, ele faz um apanhado das cotações em determinadas exchanges. Exchanges são locais que você comercializa o Bitcoin como se fosse uma casa de câmbio, né? Vamos dizer assim, uma corretora. Como ele é algo privado, ele tem oscilação. Então vamos falar assim, o Bitcoin na Foxbit é um valor, na Bitcoin Trade é outro valor, na Binance é outro valor. Você pode pegar, como eu fiz o exemplo com um celular, né? Você comprar um celular na Casas Bahia, nas lojas americanas, que eu disse no início, você pode comprar ali e levar para outro local e vender. Só que, novamente, dá para fazer? Dá, só que demanda um trabalho bem extenso, um pouco de conhecimento, mas é possível. A atividade existe de forma legítima. Agora, novamente, eu nunca vi nada fixo ou em range, que eu falo, por exemplo, de 3 a 10% ao mês, sustentável no longo prazo. No longo prazo eu nunca vi. Pode ser que se sustente por algum período, mas não em uma década, digamos assim, ou não em 5 anos. Não tem provação, não tem prova social disso. Certo. Bom, Artêmio, eu queria que você convidasse o pessoal, principalmente daqui da região que acompanha a gente, que ainda não conhece seu trabalho, que de repente tenha gostado, que quer saber como se proteger, como ficar atento. Igual você nas suas redes sociais, você fala de diversos tipos de golpes e situações e formas de se proteger de diversas situações, não só necessariamente ligado ao mercado financeiro, tem um conteúdo muito interessante. Então, eu queria que você convidasse as pessoas como que faz para acompanhar o seu trabalho. É bem simples. Hoje a gente está com nossas redes sociais ativas, especialmente o Instagram. Né? Todo dia há uma postagem de conteúdo. Na parte da manhã e na parte da tarde. De manhã é uma mensagem mais de empreendedorismo, que é o que eu fiz. Né? Eu saí um pouco do serviço público para poder advogar por conta própria. Tirei meu escritório do zero. E à tarde, conteúdo mais técnico, que a gente vai falar ali de algo relacionado ao mercado, de como você se prevenir, como você bem falou, ou relacionado a isso. Meu Instagram é o @artemiopicanco, né? Vou pedir para vocês deixarem eventualmente na descrição, mas já está aqui fonado. E o YouTube também, o mesmo nome, youtube.com/artemiopicanco, também tem conteúdo lá. Postamos diariamente no Instagram, né? Twitter também, Picanco Artemio, só inverte a ordem. E estou à disposição de vocês, espero ter contribuído um pouquinho aí com o que a gente sabe e agradeço a oportunidade e espero
revê-los em outras ocasiões. Bom, Artemio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Pessoal que está acompanhando, que está aqui agora nesses momentos finais no podcast também, como ele já disse, acompanhe as redes, o trabalho dele, siga também a Lobos Investimentos no @InvistaLobos e a Rádio BCN, aonde, João? Nossa, quase que não saiu porque o arroba é grande. É BCN Rádio Web Notícias no Instagram e no Facebook BCN Rádio Web. E o site? radiobcn.com.br. E claro, pode baixar o aplicativo também para escutar a gente. Exatamente. Então, sexta-feira a gente está de volta a partir de que horário, João? 1h da tarde. 1h da tarde, muito bom. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Um excelente fim de semana a todos vocês e a sua família. Muito obrigado mais uma vez, Artemio. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!